2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 em diante. Queridos, eu tenho orado por esses dias, já faz um tempo que eu estou... E eu sinto que Deus vai derramar uma unção de ousadia aqui dentro hoje, amém? E ousadia, querido, às vezes você é tímido aí, fica com timidez, às vezes você não se entrega na presença de Deus, às vezes você é uma pessoa medrosa e o Espírito Santo vai te pegar aqui hoje, amém? Você crê assim ou não? Amém? Quem fala amém faz assim, levanta sua mão, fala amém. Ô Espírito Santo, pega todo mundo aqui, em nome de Jesus. Eu quero ver vocês rolando aqui na frente hoje, amém? 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 em diante, diz assim: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça por essa noite. Eu te peço, Espírito Santo, enche esse lugar com a tua presença, enche cada vida aqui, Senhor, derrama sobre nós, ó Deus, uma unção de ousadia nessa noite, que possamos ser cheios e carregados aqui pela tua presença. Espírito Santo, nós não somos nada sem Ti, sem a Tua presença nas nossas vidas. E eu sei, Senhor, ó Pai, que essa é uma noite de batalha. E eu te peço, ó Deus, abre o céu sobre este lugar. Envia os Teus anjos aqui, Senhor, ó Pai, guarda esse ambiente, guarda as nossas mentes, ó Pai, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que vem para roubar a Tua palavra está repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Mas que os Teus filhos possam ser cheios, ó Pai, da Tua presença. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só, eu vou novamente ler esse versículo. Ele diz assim, ó: suporte comigo os de Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui é que vai ter sofrimento, amém? Então servir a Deus tem sofrimento também, não é só alegria. Servir a Deus tem os seus dias ruins. Servir a Deus tem os dias que você vai ser atacado. Servir a Deus vai ter os dias que você vai acordar muito bem, e vai ter o dia que você está sendo ali de alguma maneira retalhado pelo inimigo. De alguma maneira o inimigo vai estar te afrontando de alguma forma. Então quando ele fala sobre o suportar o sofrimento, ele está dizendo que nós vamos passar por dias maus. Ele continua dizendo assim, ó: nenhum soldado deve se envolver pelos negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que se alistou, né? Aquele que o alistou. Quem que te alistou para a batalha? A partir do momento, querido, que você aceita Jesus como Senhor e único Salvador da tua vida, você entende que você já não faz mais parte desse mundo, amém? Quem aqui entende que existe a promessa? Quem espera a promessa da vida eterna? Você espera essa promessa? Querido, nós temos que crer na promessa da vida eterna. Nós precisamos esperar e precisamos crer na promessa da vida eterna. Se você aceitou Jesus e você tem caminhado com Ele todos os dias, com uma comunhão com o Espírito Santo, lutando contra o pecado, guerreando, às vezes você olha e fala: pai pastor, tem algumas coisas na minha vida ainda que eu estou lutando. Se Jesus está vendo essa luta no teu coração, querido, você está salvo. O que Ele não pode te ver é que você, de repente, você parou, que você cedeu diante as tentações, que você fraquejou diante as lutas. O que Ele quer olhar para você é olhar o teu coração e ver que você está lutando. O que é estar lutando? É você olhar para você e falar: tem essa área da minha vida que eu preciso consertar, e eu estou orando, estou trabalhando para que o Senhor venha me dar força, para que eu venha concluir essa área da minha vida. Então o Senhor olha para você, e Ele olha em você, Ele enxerga a salvação em você. Eu estava dando pré-encontro essa semana para uma pessoa, e ele está lutando diante de muitas situações. Ele vai passar pelo encontro, e teve uma hora lá que ele falando sobre as situações que ele está passando, muitos anos, coisa assim de quase 30 anos, lutando com situações na vida dele. Eu virei para ele, eu falei assim para ele, você acha que Deus não sabe que você chegou aqui, e você chegou aqui lutando? Ele chegou a falar desse jeito para mim, falou: pastor, eu estava tão desanimado,
que eu vim para receber esse estudo, mas parece que tinha uma voz na minha cabeça dizendo assim, ó, não vai, não vai. Mas eu falei, eu vou, eu não posso ficar mais nessa situação. Eu olhei para ele e falei assim, ó, você não aceitou Jesus no culto no domingo? Ele falou assim, aceitei, pastor. Eu falei assim, você está salvo. Na hora que eu falei assim para ele, você está salvo, ele deu uma respirada assim. Ele falou, como assim, pastor? Eu falei, você está salvo. Jesus entrou dentro de você. Jesus está vendo as tuas lutas, está vendo o preço que você está pagando para poder estar aqui. Ele virou para mim, ele deu um sorriso, ele falou assim, ó, pastor, você não sabe quanto que é bom ouvir esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Senhor espera que você possa estar pronto. E o que está pronto, querido? É você estar lutando todos os dias. Tem um filme, eu não sei quantos aqui já assistiram. Quem já assistiu aqui o filme Até o Último Homem? Quem aqui já assistiu? É um filme lindo, não é? Baseado em fatos reais, de um soldado que chama Doss, né? É o soldado Doss. O soldado que se alista, ele é um cristão, que se alista no exército. Isso aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial. E ali começa a contar, o filme começa contando a dificuldade que ele tem por conta dos seus princípios e se adequar dentro daquilo que o Senhor colocou no coração dele. Uma, que é ir para a guerra e ajudar as pessoas. Mas a outra é não pegar em arma. Quem lembra desse ponto, não é verdade isso? E na hora que ele fala que ele não vai pegar numa arma, o comandante dele e os amigos dele ficam furiosos. E o filme em si passa em uma situação onde os próprios amigos dele começam a pegar ele no quarto, eles espancam ele, porque fala, como é que a gente vai levar um soldado desse na batalha, que se ele precisar da arma para poder nos defender, a gente vai morrer. E ele é espancado, mas mesmo assim, ele não sai do quartel, ele continua ali. E aí o próprio comandante dele começa a caçar ele de certa forma. E há uma pressão psicológica muito forte sobre ele ali. Ele está sendo espancado pelos amigos dele de quarto, pelos amigos dele que ele vai guerrear, que ele vai batalhar junto com eles. O próprio comandante dele não confia nele, começa a colocar vários apelidos nele ali, começa de alguma maneira ali a açoitar ele, porque tem uma hora ali que ele apanha muito no filme. Só que em nenhum momento ele retrocede, em nenhum momento ele retrocede e ele continua firme. Ao passar da história eu não vou te contar tudo não, porque de repente se você não assistiu, é muito bom você assistir. Mas o filme vai contar, chega uma fase que até eles proíbem ele, prendem ele para ele não sair do quartel, para ele poder casar. E aí o pai dele entra na história. O pai dele é um soldado que também passou pela guerra. Ele vai tentar intervir de alguma forma. Eles conseguem de algum meio ali poder ajudar ele, mas em tudo isso o soldado Doss, ele consegue ir para a guerra. E é um tempo e é um lugar ali onde eles passam uma situação muito difícil. É um campo onde eles chegam e ali as pessoas que estão vindo para a guerra, que vêm dos Estados Unidos, eles começam a ser mortos ali porque eles não conseguem passar daquele lugar. E o pelotão dele entra, e ele entra ali e agora ele está como médico, ele vai ajudar os soldados. E o interessante é que aquele povo começa ali a atacar os Estados Unidos, e os soldados ali começam a morrer, começam a se ferir, e os soldados começam a recuar e ir embora. E ele fica ali. Ele fica e ele vai ajudando os soldados que ele conhece ali, que perderam as suas pernas. Tem uma parte do filme ali muito bonita que ele joga a terra sobre ele. Ele entra debaixo de algumas pessoas que estão mortas para poder disfarçar. Os soldados passam, eles têm aquela na frente do seu rifle, né? Tem uma faca, um punhal. Eles vêm apunhalando ali para ver se as pessoas estão vivas. E ele vai juntando essas pessoas. O mais lindo dessa história é que ele consegue pegando todos esses feridos e ele vai descendo eles por uma corda e vai salvando ali a noite inteira. Ele vai pegando pessoas. Ele entra na história porque esse homem, ele salvou mais de 75 soldados numa noite. Você já parou para pensar nisso? Esse homem, ele salvou mais de 75 soldados a noite inteira, passando por medo, passando por situações ali onde ele teve que enfrentar o medo dele.
guerreando contra o seu inimigo, mas de uma forma diferente, salvando vidas. E ele consegue descer os seus soldados ali, e chega uma hora que o capitão que está lá embaixo, ele vira e fala assim, ó, quem que está descendo esses homens? Até que eles descobrem que é o soldado dócil. Ele faz a sua oração, e o tempo inteiro orando e resgatando as pessoas, e Deus dando livramento para a vida dele, e Deus dando livramento para aquelas pessoas. E ele fica conhecido por conta disso. Eu não vou levar até o final não, para você poder assistir o filme. Mas por que eu estou falando sobre isso? A lição desse filme passa que você não deve desistir diante de nenhuma situação que se levantar contra a tua vida. A lição desse filme é você perdoar aqueles que te ofenderam. É perdoar. Ele salva pessoas ali que bateram nele quando ele estava ali junto com o pelotão, né? E os próprios amigos dele no quarto dele ali, batendo nele, açoitando ele. Todas essas pessoas ele salva. Por quê? Porque o coração dele estava em Deus. O coração dele estava focado em Deus. E a partir do momento que os olhos dele estavam focados no Senhor, ele passou por cima de todo o medo, de toda a frustração, de toda a dor, de tudo aquilo que podia não deixar ele liberar perdão. Ele passou acima de tudo isso. Então eu quero começar falando algumas coisas para você entender, querido, que você está numa batalha. E nessas batalhas, às vezes você vai carregar marcas. E o Senhor me deu essa mensagem: marcas da guerra. Você está numa batalha. Amém? Se você está numa batalha, querido, não tenha medo, não retroceda, não pare, não fique olhando para trás, continua olhando para o alvo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você nunca deve negociar os teus princípios. Ele não negociou o seu princípio ali, que era o quê? Pegar numa arma. Ele não negociou isso, e ele foi para a batalha mesmo assim. Vai comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 8 em diante. Primeira Crônicas, capítulo 13, qualquer coisa acompanha no telão, do versículo 8 em diante. Está no 8 aí? 13 e 8? Isso. Diz assim, ó: Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Amém? Nesse ponto aqui, querido, eu quero ser bem rápido. Davi, ele está indo buscar novamente a arca do Senhor, que representa a glória de Deus, a presença de Deus, que havia sido roubada pelos filisteus quando Israel perdeu a batalha. Então ela está já localizada em um lugar ali, e Davi, ele vai para poder buscar e trazer a arca para dentro de Israel novamente. E a Bíblia fala assim, que ele vem trazendo a arca em cima de um carro de boi. Só que chega um momento onde esse carro de boi, ele passa sobre uma pedra, e a arca, ela tomba para cair. E Uzá, ele estava ali como um dos levitas, ele toca na arca para essa arca não cair. E naquele momento a Bíblia fala assim, que o Senhor fulmina Uzá. E aí você olha e fala assim, mas por que Deus fez isso? Porque havia uma lei de como carregar a arca do Senhor. Os levitas, eles tinham que carregar a arca do Senhor, eram duas varas, né? Iam dois levitas na frente e dois levitas atrás. Então tinha uma forma, tinha uma lei de como carregar essa arca. E eles não estavam carregando da maneira que o Senhor instruiu. Eles estavam carregando da mesma forma que os filisteus carregaram a presença de Deus.
Uma das coisas que nós aprendemos quanto a isso: você não carrega a presença de Deus de qualquer maneira. Você não carrega a presença de Deus quebrando princípios da palavra de Deus. Você está numa batalha e existe alguém que está sobre a sua cabeça, e esse alguém está te dando direção. O que acontece quando os soldados eles vão para a batalha? A primeira coisa que o inimigo tenta cortar é a comunicação. Por quê? Porque aquele povo que está ali não vai poder dizer onde eles estão, eles não vão poder ser recolhidos, nenhum avião vai poder chegar até aquele lugar, um helicóptero de alguma forma para poder ajudar aquele povo. Então o inimigo faz o quê? O inimigo ele corta a comunicação, corta os rádios. O que o diabo ele vai tentar fazer com você quando você está em batalha? Cortar a tua comunicação com Deus. E ele vai fazer você quebrar princípios. Em 1 Crônicas 15:13 diz assim, não foram vocês que carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor, nosso Deus, o castigou por não termos consultado como devíamos. Eles não consultou como devia. E eles carregaram a presença de Deus da mesma maneira que os ímpios estavam carregando a presença de Deus. O que eu aprendo aqui é que você não pode andar e carregar a presença de Deus cometendo os mesmos erros das pessoas que estão perdidas aí fora. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Não ouvi nenhum glória a Deus. Querido, você carrega a presença de Deus dentro de você. Isso é um privilégio para nós, porque a Bíblia fala assim que o mundo não conhece o Espírito Santo, mas nós conhecemos o Espírito Santo. O mundo não conhece, não sabe o que é isso. Se você chegar lá fora e falar assim, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eles vão olhar e vão falar assim, eu já ouvi falar, mas o que é isso? Se você chega em determinado... Quantas vezes eu já cheguei a conversar com pessoas, eu falei assim, o Espírito Santo falou comigo aqui agora, e pediu para mim falar algo para você. Eles querem saber, por quê? Porque o mundo não conhece o Espírito Santo. Como assim o Espírito Santo falou com você? Ele fala no teu ouvido? Ou quantos aqui já não pensaram dessa maneira? Como é que é isso? Querido, o Espírito Santo está dentro de você, você sente Ele falar contigo. O Espírito Santo está dentro de você, você sente Ele te direcionar. O Espírito Santo está dentro de você, ele acende um alerta dentro de você, é como um semáforo. Você tem que olhar e saber, você tem que consultar o Senhor como convém. E eu consulto quanto? Você precisa conhecer a palavra de Deus, e você precisa ter um diálogo com o Espírito Santo, uma comunhão com Ele. Tem hora que vai ser como um semáforo. Você vai estar orando e o Espírito Santo vai falar para você, vai acender a luz verde, e você vai saber que você deve caminhar. Às vezes você está orando e o Espírito Santo vai acender ali o amarelo, e você vai saber que você tem que ter atenção. Para analisar, você precisa ter atenção. Mas tem uma hora que ele vai acender o vermelho, e é para você não ir. E quantos de nós que o Espírito Santo fala alguma coisa para a gente, acende o vermelho e a gente vai lá e faz e quebra a cara? É o que aconteceu aqui. Então, se você está numa batalha, você precisa ser direcionado por Deus. O Espírito Santo ele está dentro de você para isso. Querido, não é em qualquer batalha que eu entro. Às vezes eu estou orando e aparece uma situação dentro da igreja, porque as pessoas acham que dentro da igreja é só paz. E a Bíblia fala assim que Jesus veio trazer espada, é guerra. Dentro da igreja não é só paz não, tem situação para resolver. E às vezes a situação chega em mim, a primeira coisa que eu vou fazer é orar para saber se eu devo entrar nessa situação ou não. Às vezes não é para você entrar. Às vezes se você entrar, você vai sair de lá derrotado da situação, porque Ele não pediu para você entrar. Então nós devemos consultar o Senhor. Não faça nada com boa intenção, quebrando o princípio. De boa intenção o mundo está cheio. Foi uma boa intenção de usar aqui, querer tocar para segurar, não deixar a arca cair. Às vezes você vai querer ajudar alguém, e aí você ajuda fazendo coisas erradas. Você vai tentar ajudar alguém porque você gosta dela mentindo. Ou você vai ajudar de alguma forma, fazendo algo por ela porque você ama ela, mas você está fazendo coisas erradas porque quebra os princípios da palavra de Deus. Ele está dizendo que você deve consultar Ele. Aprenda a consultar Deus antes de tomar qualquer atitude.
porque você está numa batalha. E aprenda uma coisa: o diabo está pronto, esperando, te olhando, para ver você errar, para ver você cair, para ele chegar lá e te chutar, para ele te imobilizar, para você não conseguir levantar mais. Então aprenda a consultar o Senhor. A falta de princípio causa percas na nossa vida. A própria Bíblia está dizendo aqui, vai deixar marcas em nós. A própria Bíblia deixa claro aqui, através de Davi, que ele ficou muito triste quando Uzá morreu. Por quê? Porque eles não consultaram o Senhor como devia. E se você continuar levando a sua vida desse jeito, isso vai gerar percas dentro da tua casa, vai gerar marcas no teu trabalho, vai gerar marcas no teu relacionamento. Por quê? Porque o inimigo está pronto, querido, para te derrubar. O que ele quer, a Bíblia fala, é matar, roubar e destruir. Ele quer entrar na tua vida para quebrar todo o propósito de Deus na tua vida. Salmo 111:10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso. Ele será louvado para sempre. Então o temor é o princípio da sabedoria. Se você está sentindo aí no teu coração, tem um temor. O que é temor, querido? Eu não vou fazer nada sem consultar a Deus. Isso é temor. Eu não vou fazer nada sem consultar a palavra de Deus. Eu não vou fazer nada sem orar, sem pedir a instrução do Espírito Santo. Outra coisa, não desista diante das ameaças do inimigo. Sempre vai ter uma voz falando na tua cabeça que você não é capaz. Sempre vai ter uma voz na tua cabeça te dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir. As outras pessoas conseguem porque Deus ama mais elas do que você. Sempre vai ter uma voz na tua cabeça te acusando, falando que você não vai conseguir chegar lá. Quem? Você? Com todos esses erros teus? Essa voz sempre vai estar aí, atingindo a tua mente, tentando contaminar o teu coração. E às vezes eu estou dizendo isso para você, você fala assim: pastor, eu sei disso. Queridos, eu trabalho aqui na igreja hoje em tempo integral. A minha vida em si hoje é em torno de trabalhar para o reino de Deus. Você não sabe o tanto de coisas que a gente escuta, de pessoas que não conseguem sair do seu quarto, porque tem medo de sair de dentro do seu quarto. De pessoas que tiraram carta, mas por conta de uma situação, de um acidente, não conseguiam entrar mais dentro do quarto, ou de repente não conseguiam mais dirigir. Existem pessoas que estão traumatizadas, por conta de traumas, por conta de situações que aconteceram na vida delas. Tem pessoas agora que estão se mutilando, fazendo algo no seu corpo, sabe por quê? Para poder matar a dor da alma. Tem pessoas tirando a sua vida. Por que as pessoas tiram a sua vida? O suicida, ele não está querendo tirar a sua vida porque ele gosta de fazer isso. Ele está tentando matar a dor que está dentro dele. Às vezes a gente olha, você chega até uma pessoa, e por isso que você precisa ter a sensibilidade de consultar o Senhor. Você precisa ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Às vezes a pessoa está aqui, e ela chegou, e ela deu a mão para você, e você falou paz do Senhor para ela, ela te deu um sorriso, mas dentro dela existe uma dor que ela não consegue tirar de dentro dela. E se você não for sensível ao Espírito Santo, Ele não vai te direcionar para ajudar essa pessoa. A gente não pode viver só de aparência. Querido, você está numa guerra. Por isso que é importante você olhar para a pessoa e falar: Espírito Santo, está tudo bem mesmo com a pessoa? Eu lembro de uma situação que eu vim pregar num culto da noite, e eu fico ali naquele canto, e as pessoas foram chegando, eu gosto de chegar antes, e até na hora do louvor, às vezes eu levanto a minha cabeça e fico olhando para trás, porque o Espírito Santo está ministrando no meu coração, para quem que eu tenho que orar, o que eu tenho que falar na hora da palavra. E eu lembro de uma mulher que ela passou pela porta, ela sentou ali, bem naquele cantinho, e eu estava orando, o Espírito Santo falou assim para mim: olha para trás. E eu olhei, e voltei a cabeça de novo, e falou: olha de novo. Eu olhei de novo, e o Espírito Santo acendeu naquela mulher. Ele virou para mim e falou assim:
existe uma depressão muito grande dentro dela, uma dor muito grande, por conta de uma perca que ela teve. Querido, eu não conhecia a mulher. Eu saí do meu lugar e eu fui até ela. Isso estava começando o louvor. Eu virei e falei assim: eu estava ali, e o Espírito Santo falou no meu coração, que você está lutando contra a depressão, e você teve uma perca que te machucou muito. Ela começou a chorar. Ela falou: é isso aí mesmo, pastor. Eu virei para ela e falei assim: Jesus vai curar a tua depressão hoje. E ela começou a chorar. No final do culto, ela estava recebendo oração. Mas por quê? Porque o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dela. Querido, você está numa batalha. O Espírito Santo, Ele está te conduzindo, e Ele te chamou para salvar vidas, para ganhar almas para Ele. Por isso que nós precisamos estar sensíveis. Se você precisa de ajuda, essa é a hora. Chegou o dia de você chegar em alguém e falar assim: ore por mim, porque não está bem não. Eu estou falando que estou bem, mas é de boca para fora. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua oração, eu preciso de um abraço seu. Então fale isso. Por isso que eu entendi hoje, nessa noite, o Espírito Santo quer derramar uma unção de ousadia sobre as pessoas. Nós precisamos disso para poder romper. Você precisa estar caminhando e ouvindo a voz do Espírito Santo, porque Ele vai nos direcionar e vai fazer você entender que a melhor defesa que você tem é você atacar. A melhor defesa que você pode ter contra o inimigo é você se levantando e atacando. O Senhor delegou poderes nas suas mãos, autoridade sobre a sua vida, e você precisa se levantar nele. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu vou repetir: o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Davi é um jovem, ele chega no campo de batalha para levar pão, queijo para os seus irmãos, diante de um pedido do pai. Não era para ele estar lá, querido, era para ele estar cuidando das ovelhas do pai, mas ele foi diante de um pedido do pai. Ele chega ali, ele vê um gigante que por 40 dias está afrontando, porque é fácil você lutar em conjunto, mas esse gigante de quase 3 metros, ele está apontando para o povo de Deus e está dizendo o seguinte: não são vocês que servem a Deus? Vem um de vocês lutar contra mim. Se um de vocês me derrubar, nós vamos servir a vocês. Mas se eu vencer, vocês serão aqueles que irão servir a nós. Por 40 dias ninguém se levanta. Toda vez que esse soldado gigante se levanta, se posiciona, ele era conhecido, ele era guerreiro desde a sua mocidade. Ele se posiciona, a Bíblia fala assim que o rei estremece, os soldados estremecem, mas ninguém se posiciona. E de repente Davi está lá, ele olha e fala assim: quem que é esse homem circunciso para afrontar o Deus de Israel? Porque ele entendeu que era Deus que estava com ele, era Deus que estava com o seu povo. Às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Deus está com você nas batalhas. Você não está sozinho nada, querido, é uma mentira do diabo. Você tem Deus na tua vida. Deus te delegou autoridade e poder para você vencer. Se o inimigo está falando na tua cabeça, se posicione. Não há um espírito de covardia sobre você, há um espírito de poder, de amor. O Senhor quer que você se posicione nele e vai para cima. Davi olha e ele fala assim: como que pode? Ele fica inconformado com aquilo. Mas o Senhor, querido, já estava preparando ele no secreto. Sabe quando que é que Deus te prepara para as batalhas? É quando você acorda às madrugadas e ora. É quando você começa o teu dia, você vai lá e ajoelha e ora. É antes de sair da tua casa, você pega a palavra de Deus e estuda ela. Você sai da sua casa com a palavra de Deus. Você sai da tua casa revestido de poder, porque você consagrou o teu dia para o Senhor. E aí você entra na batalha do teu dia a dia. O inimigo vai se levantar, vai falar assim: ó, não vem contra mim não, porque existe um poder, uma autoridade sobre mim.
Davi vai contra esse soldado, e a Bíblia fala assim que ele vence esse soldado, e ele se torna rei de Israel. Mas primeiro o Senhor aperfeiçoou ele quando ele estava no secreto. Querido, Deus está te vendo quando você está ajoelhado orando. Deus está vendo você quando você está dentro do teu carro e você está ali orando com Ele. Deus está vendo as suas lutas. Deus está te capacitando. Busque o auxílio dEle, amém? Existe um poder sobre a sua vida, amém? Você toma posse disso? Existe um poder sobre a tua vida para prevalecer acima de toda situação. Quando você lê oração, olha só, se você repartir, é orar mais ação. Você precisa tomar uma atitude. Toma uma atitude diante da presença de Deus. A Bíblia não fala assim que tem jejum que destrói a casta de demônio. Tem situação que você tem que jejuar, mas ele fala o seguinte, ele está te dando as ferramentas. Você vai vencer. Você vai vencer. Independente da situação, você vai vencer. Continue buscando nele. Você é um vencedor, querido, em Cristo, amém? Nós somos mais que vencedores. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha o que ele está dizendo: o que é nascido de Deus vence o mundo. Você já venceu o mundo, porque a morte não tem mais poder sobre a tua vida. A partir do momento que você aceitou a Jesus, a morte não tem mais poder sobre ti. Sabe um dos espíritos que sempre me afrontou desde quando eu voltei para Jesus? O espírito da morte. Eu contei para vocês aqui que foi o espírito que tentou tirar minha vida. Eu fui esfaqueado. Mas toda vez, querido, que eu lidava com uma situação, de repente de ter que pregar, por exemplo, para uma pessoa que era um bandido, algo do tipo, o espírito da morte ficava falando da minha cabeça: você vai lá, ele vai te matar. E eu ficava com medo. Toda vez que levantava uma situação de eu ir em algum lugar, levantava o espírito de morte na minha mente e começava: você vai lá mesmo? Eles vão te matar. Eu lembro da primeira vez que eu fui numa penitenciária, eu estava com o Sr. Rubens, ele foi junto comigo, e o espírito da morte falando na minha mente. Mas Deus foi tão bom aquele dia, que eu saí falando. E às vezes você tem que verbalizar, querido. O diabo, ele não escuta o teu pensamento, é Deus que ouve os teus pensamentos. Quando você fala em espírito, Deus está te ouvindo. Mas o diabo, você tem que dar ordem para ele. Você tem que dizer para ele: você é um derrotado, você não tem poder sobre a minha vida, as tuas palavras não têm poder sobre mim. Eu já te venci quando eu aceitei Jesus. Você tem que sair declarando. Está sozinho? Quem já assistiu aquele filme O Quarto de Guerra? Quem já assistiu aqui? Aquela mulher, quando ela se levanta em ousadia, e dentro da casa dela ela começa a falar: diabo, você vai sair de dentro da minha casa, você vai sair da minha família. É isso que você tem que fazer no teu dia a dia. Naquele dia, ainda o Sr. Rubens me pegou de surpresa. Ele chegou para mim e falou assim: ó, vai ter um batismo aqui. Naquele dia nós batizamos acho que 14 ou 15 pessoas, né, Sr. Rubens? 14 ou 15 pessoas lá dentro foram batizadas. E ele virou para mim e falou assim: ó, você que vai trazer a palavra. Sabe qual que foi a primeira coisa que me veio, que o Espírito Santo trouxe? Na hora eu abaixei a cabeça e falei: e agora, Espírito Santo? Não estava com o caderninho de anotação de pregação. E todas as vezes que eu prego sobre vencer e prevalecer sobre o espírito da morte, Deus me mostra Davi. E ele falou: você vai pregar sobre Davi. E aquele dia eu preguei sobre Davi. E querido, com uma ousadia de dentro pregando. Aquele dia algo caiu por terra na minha mente. Por quê? Porque Deus, ele vai te preparar no secreto, para você se levantar, para você lutar e prevalecer acima de todas as situações. Amém? Os melhores soldados e guerreiros nunca andam sozinhos. Eles estão sempre com os melhores. Quem aqui já assistiu aqueles filmes que vai entrar uma equipe? É sempre o melhor atirador, é sempre o melhor aquele que organiza o plano para entrar. Sempre tem aquele guerreiro, aquele melhor líder para liderar. É desse jeito. Os melhores soldados nunca estão sozinhos. Você precisa andar com quem olha para você e fica feliz com as tuas conquistas. As pessoas que estão junto com você, que ficam:
Glória a Deus, você comprou esse carro. Glória a Deus. Tem gente que você olha e fala assim: eu comprei esse carro aqui, mas bem esse você foi comprar, e começa a te colocar para baixo. Querido, você tem que andar com pessoas que estão felizes com a tua conquista. Você comprou essa casa, glória a Deus. E se prepara que não vai ser a primeira não, vai ter mais. É gente que te coloca para cima. Você comprou esse carro, e glória a Deus. Deus vai dar também um carro para tua esposa. Você entrou nesse serviço aí, glória a Deus. Você vai prosperar dentro do teu serviço. Você vai ser o melhor funcionário dentro desse lugar. É pessoas com quem você anda, que estão olhando e estão apostando em você. Os melhores guerreiros, eles nunca estão sozinhos, amém? Ande com quem te encoraja. Eu estou com receio de entrar nessa situação. A gente vai orar junto. A gente vai entrar junto nessa situação. Você vai vencer, vai sim, que Deus é contigo. Deus precisa da tua fé. Você precisa estar sendo encorajado, é um andando com o outro. Os planos de Deus da tua vida, querido, é te abençoar. Tem gente que acha que está numa batalha, está passando por sofrimento. Minha vida inteira é só sofrer. Não é isso não. Não é esse os planos de Deus. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. O pensamento de Deus é pensamento bom para você, querido, é para você romper, é para você vencer em todas as áreas da sua vida. Quem aqui quer vencer em Deus? Então fique de pé. Queria chamar o pessoal do louvor. O que tem te afrontado? O que se levantou contra a tua vida? Aonde você precisa romper? O Senhor hoje vai derramar um espírito de ousadia sobre a tua vida. Você vai sair daqui falando assim: nossa, eu estava com tanto medo, eu tinha tanta vergonha, eu não sei o que aconteceu. O Senhor derramou algo sobre a minha vida. Querido, o Senhor te chamou para você prevalecer acima de todas as situações.